Olá, está começando o seu boletim de notícias. Eu sou Heloísa Brunkel e te faço companhia a partir de agora. Os segurados do INSS têm cada vez mais pedidos indeferidos, além das longas filas de espera para análise de requerimentos. Aumentou e muito o número de pedidos de benefícios previdenciários negados pelo INSS. Os dados foram divulgados pelo próprio Instituto de Previdência Social e traz um comparativo. Entre os anos de 2012 e 2018, 3 milhões e 400 mil pedidos de benefícios foram negados, como auxílio acidente, salário maternidade, pensão ou aposentadoria. Já em 2019, 2020 e 2021, esse número saltou para 4 milhões e 400 mil pedidos negados. Esses anos coincidem com um período de fechamento das agências do INSS por longo tempo. Em 2020, houve a crise sanitária provocada pela pandemia de Covid. As agências do INSS foram as primeiras a fechar e as últimas a abrir. Já em 2021, quando abertas, começaram a pipocar as greves de funcionários, técnicos e até médicos peritos, como aconteceu este ano também. Com tantas paralisações, caiu o número de análise de benefícios e quem precisava de atendimento breve teve que esperar ainda mais. A NASA anunciou um voo à Lua no fim de agosto. Artemis 1 faz a primeira missão não tripulada do programa americano de retorno à Lua. A NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, revelou nesta quarta-feira uma janela para o lançamento da Artemis 1. A missão não tripulada do programa americano de retorno à Lua pode decolar já a partir de 29 de agosto. A nave fará o primeiro de uma série de voos com os quais os Estados Unidos pretendem voltar à Lua com uma tripulação humana. A ideia é estabelecer no satélite natural uma presença sustentada e utilizar as experiências obtidas para planejar uma viagem a Marte em algum momento da década de 2030. As possíveis datas de lançamento para o gigantesco sistema de lançamento espacial e a cápsula acoplada a Orion consistem nos dias 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro. Os últimos testes realizados em junho alcançaram 90% das metas e a NASA disse que os engenheiros solucionaram falhas que causavam perda de hidrogênio no sistema de lançamento. O Artemis 1 viajará ao redor da face oculta da Lua em uma missão que irá durar entre 4 e 6 semanas, mais do que qualquer espaçonave tripulada já fez sem acoplar. Depois voltará à Terra mais rapidamente e será submetida a mais calor do que todas as naves anteriores. E agora vamos falar de economia. Apesar de ter uma queda, a inflação ainda está alta. O Índice Geral de Preço é o indicador que mede a situação da economia brasileira. E os últimos números apontam que houve um certo alívio em relação à inflação. Mas ainda não foi o suficiente por conta do acumulado. Em julho, o IGP-10 registrou alta de 0,6%. Apesar disso, houve uma desaceleração, já que no mês anterior ficou em 0,74%. E mesmo com a queda, o indicador acumula alta de 9,18% no ano e 10,87% em 12 meses. O índice é medido entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência e é considerado uma prévia do IGPM, neste caso, a inflação do aluguel. 8 das classes que compõem, 7 mostram queda ou desaceleração. Entre elas estão o transporte, que passou de 0,45% para 0,41%. O vestuário, que saiu de 1,83% para 0,80%. E a habitação, de 0,13% para 0,7%. Somente a alimentação demonstra alta e foi de 0,42% para 1,48%. Essa alta foi puxada pelos laticínios. De junho para julho, a alta foi de 3,94% para 8,81%. O leite longa-vida, por exemplo, havia variado de 5,45% no indicador de junho. Em julho, subiu a 16,74% no mês. Vale lembrar que a inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços e ela é calculada pelo índice de preços.
Uma exposição de fotojornalismo foi montada na Biblioteca Pública do Paraná. O projeto faz parte de uma homenagem aos fotojornalistas do estado. Um olhar, uma decisão ou até uma frustração do dia. Todos esses registros são histórias que, através de um clique, foram contadas e que já alimentou quase 4 décadas do jornal Bem Paraná. Esse ano completou 39, mesmo número de imagens da exposição de fotojornalismo que foi montada na Biblioteca Pública do Paraná. Uma homenagem a todos os fotógrafos do estado que emprestam seu olhar para os leitores. O Franklin é um deles. Essa exposição reúne 10 fotógrafos renomados do Brasil e aqui de Curitiba e marca todo esse tempo de jornalismo, né, que o jornal Bem Paraná faz para a sociedade. Todas as fotos com uma memória, que a Gisele lembra bem. Eu conheço a artista que fez também as Anjas, então é uma continuidade da arte dela que representa Curitiba já na chegada. Então, essa foto para mim é um xodó, representa a continuação da obra de arte dela, digamos assim. O evento também reuniu grandes nomes do fotojornalismo nacional, que através de um bate-papo contaram o que a fotografia representa para a vida. A gente vive a fotografia no dia a dia nosso, então a nossa vida, pelo menos a minha vida e a do é o tempo inteiro a gente está fotografando. A Europa ainda sofre com as fortes temperaturas. Veja. Os incêndios florestais na Europa atingiram agora a Grécia. O Monte Pentélico, que fica ao norte da capital, Atenas, pegou fogo e ameaça uma região com 29 mil moradores. Ontem, os bombeiros removeram 600 pessoas por causa do risco de incêndio das casas onde moram. Desde domingo, a Grécia registrou 117 focos de incêndio em florestas. Em Portugal e Espanha, aproximadamente 1.000 pessoas morreram por causa de incêndios ou pelo forte calor europeu neste verão. Paris registrou ontem 41 graus, uma marca considerada incomum, mesmo para o verão francês. Londres registrou a temperatura recorde de 40 graus. Nunca a capital da Inglaterra tinha registrado um dia tão quente, com sensação térmica, vejam só, próxima de 50 graus. A cidade também não é preparada para enfrentar o calor. Metade das linhas de metrô não conta com ar-condicionado nos vagões e as janelas são pequenas demais para ajudar na ventilação. No norte do país, as cidades menores também sofrem com a falta de estrutura para enfrentar esse verão atípico. Casas e prédios foram construídos com material para conter o calor em dias frios. Muitas dessas residências só contam com um sistema de aquecimento a gás e não aparelhos de ar-condicionado. Professores de Manaus passam por treinamento de primeiros socorros. Esse treinamento faz parte da Lei Lucas, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e provados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil. 12 professoras dessa escola na zona centro-oeste de Manaus passaram pelo curso, que é ministrado por profissionais da área e autorizado pelo sindicato da categoria. A Lei Lucas foi criada em outubro de 2018, com o objetivo de tornar obrigatória a capacitação em noções de primeiros socorros para professores e funcionários de estabelecimentos públicos e privados de educação básica e recreação infantil. Sara e Vitor estão na 4ª série e entendem a necessidade da lei e a atenção ao manusear objetos e se alimentar corretamente. Protege muitas crianças e é muito importante, né, para a segurança de todas as crianças de Manaus. Eu acho que seria muito bom isso para todas as escolas, pois acidentes acontecem. Quando eles acontecerem, é bom nós estarmos preparados. A criação da lei ocorreu após um acidente envolvendo o menino Lucas Begali, de 10 anos, durante uma excursão com a escola em que ele frequentava no sul do país. Lucas se engasgou com o alimento e nenhuma professora que acompanhava o passeio estava habilitada em primeiros socorros. O menino não sobreviveu
sobreviveu. A lei prevê que a habilitação aconteça por meio de cursos realizados todos os anos, promovidos pela instituição de ensino. Essa professora diz que o curso é fundamental para ajudar as crianças em caso de necessidade. E nós buscamos sempre estar olhando o que eles estão fazendo, como eles estão brincando, porque realmente nessa fase eles ainda brincam muito de colocar as coisas na boca e às vezes acaba, que... Então a gente tem que estar sempre de olho para estar evitando, para não acontecer nenhum acidente, De acordo com dados da ONG Criança Segura, os engasgos de pequenos objetos ou alimentos são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos. E o Boletim de Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!